Aqui no Colégio Adventista de Uberlândia, a missão vai além da sala de aula. Os alunos participam da Agência de Missões Caleb, uma iniciativa que envolve ações sociais e evangelísticas dentro e fora da cidade. E todo esse preparo missionário já tem rendido frutos. Com o envolvimento dos alunos, 2 novas igrejas foram estabelecidas em cidades vizinhas, Araguari e Tupaciguara. A Isadora estava entre os jovens que ajudaram na missão em Araguari. No bairro onde foi realizada a ação missionária, não tinha uma igreja adventista por perto, e foi aí que eles tiveram a ideia de transformar uma casa em lugar de adoração. Mas para isso, primeiro eles precisaram ir ganhando a confiança dos moradores daquele bairro. Como a gente não conhecia muito do pessoal e as pessoas não conheciam o que era a Missão Caleb, o que eram os Calebs, a gente passou, mas eu acho que os primeiros 5 dias, uma semana, indo na pracinha, brincando com as crianças, indo na casa das pessoas, fazendo oração, a gente ia com cartaz, abraço grátis e posso orar por você. E foi assim que a gente foi começando a se enturmar com o pessoal de lá. Só que quando chegou a semana de evangelismo naquele bairro, esses Calebs encontraram diversas dificuldades. Mas isso não foi suficiente para impedir o trabalho missionário desses jovens. E realmente, deu muita coisa errada, mas aí a gente orava, era uma coisa assim, a gente entrava dentro da casa, o computador pifou, tava chovendo muito, tava alagando e o pessoal não tava conseguindo chegar. Mas aí eu e as meninas, a gente entrou dentro da casa, a gente ficou um bom tempo, acho que uns 10 minutos orando lá, e quando a gente saiu a chuva tinha parado, tinha um monte de gente, e aí no outro dia aconteceu do computador parar de funcionar, e aí a gente orou e quando a gente voltou o computador já estava funcionando de novo. Durante toda a semana de evangelismo, os alunos do Colégio Adventista de Uberlândia perceberam uma guerra espiritual acontecendo. Mas a gente estava com bastante fé, a gente estava orando bastante, porque a gente já estava em alerta sobre tudo que poderia acontecer. Então foi bem legal, foi minha primeira missão e que venha muitas outras, que com certeza eu vou ir. Já lá em Tupaciguara, a Lara teve a oportunidade de ajudar no crescimento da igreja em uma parte daquela cidade. A igreja ela já tinha sido montada, mas ia só algumas pessoas da central lá. Então, o presidente da missão pediu para o pastor Felipe levar a gente da escola para lá. E aí a gente foi batendo de porta em porta e convidando as pessoas para ir lá. E felizmente, o resultado da missão naquela cidade foi bastante positivo. Aquele bairro era muito de senhores e senhoras. Então, muitos deles gostaram muito da gente, porque eles falam que é muito difícil ver os jovens de hoje em dia saindo para poder fazer alguma coisa da igreja. É inspirador ver o quanto esses jovens se dedicam para servir a Deus e as pessoas ao seu redor. E esse espírito missionário continua vivo e ativo aqui em Uberlândia. A Agência de Missões Caleb é um departamento da Agência de Missões em geral do Colégio Adventista de Uberlândia que tem como objetivo mobilizar os alunos para fazerem atividades missionárias. E a atividade Caleb aqui, ela segue a filosofia do campo, que é Caleb em janeiro, missão o ano inteiro. Então, constantemente somos estimulados, a irem ao campo missionário, ao Redondeza do Colégio, em Araguari ou Tupaciguara, fazendo essas atividades com o objetivo de abençoar mais pessoas e abreviar a volta de Jesus, E depois de um momento de reflexão espiritual dentro do colégio, os alunos fizeram uma ação evangelística no próprio bairro da escola. Agora as mãos que se juntaram para orar se abrem para servir. A missão Caleb desses jovens começou. Esses jovens saíram às ruas para cantar, orar e conversar com os vizinhos. É assim, de porta em porta, que eles colocam o evangelho em prática. Como vocês podem ver, muitas pessoas abriram as portas para receber esses jovens Calebs. Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. E essa mensagem trazida pelos Calebs pôde trazer um pouco mais de esperança na vida dos moradores. O Wade, por exemplo, foi uma das pessoas que receberam a visita dos alunos do colégio. E ele ficou muito feliz com as palavras de ânimo. Fiquei muito feliz, fiquei emocionado, porque é muito bom,
A gente passa muito tempo trabalhando e lutando dia a dia e recebe uma oração assim, num momento muito oportuno. E cada ação tem sido uma via de mão dupla. Transforma quem é alcançado e também quem serve. Estou me familiarizando mais com os jovens, conhecendo mais eles. E também estou pregando do amor de Deus para outras pessoas, para eles entenderem melhor sobre Jesus, sobre os sinais da volta dele. Sendo muito legal, sabe? Por causa que eu já participei de outros Calebs em outras cidades e eu amo participar dos Calebs, é muito legal. Eu me sinto bem mais conectada com Deus por causa que, sabe, dá uma sensação boa de participar. Nós recebemos alunos com contextos familiares bem distintos e é muito impressionante em ver no rosto e muitas vezes na fisionomia deles a alegria que é gerada quando eles decidem dedicar-se o tempo a servir a Jesus. Eles batem a porta com um sorriso e uma canção. Mas o que deixam é muito mais do que isso. É uma semente de esperança. Quando um jovem entende que pode ser a resposta de oração para alguém, o mundo ao redor começa a mudar. E ele também. Vendo os outros se aproximando de Jesus, a gente também consegue se aproximar mais dele e a gente vê que realmente aquela frase que quando a gente faz o bem para os outros, a gente sente que está fazendo bem para a gente também, é real. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. E em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia, alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo que ele via ali ao seu redor. Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de 2 circunstâncias diferentes com um intuito, o intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas, também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus. Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudessem aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento, nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo
Levantou-se da reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não o conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão?